Graça e paz sejam com todos vocês. A minha parte é breve. O ano passado eu falei aqui e a gente mobilizou os grupos caseiros para alcançarem as casas e a gente alcançou cerca de 80 casas. Esse ano a gente começou a colher o fruto, em termos de batismos, do trabalho que a gente fez o ano passado, e aqueles que deram continuidade, agora a gente está começando a colher os frutos. Esse ano a gente está novamente mobilizando os grupos para alcançarem as casas, então a gente ainda está em processo, não tem o número de casas que foram alcançadas, mas nós estamos repetindo a mesma estratégia, fazendo com que os grupos saiam das casas onde estão reunidos e alcancem casas de pessoas não crentes e de pessoas que ainda nós não trabalhamos até então, né? Então não está valendo nesse ano as casas que a gente fez o ano passado para dar continuidade só. Nós temos que alcançar novas casas. Então isso está em processo, ainda está em andamento, eu não tenho esses números ainda, mas a gente já começa a ver o resultado de famílias vindo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus. Então a gente está nesse processo, né? Mobilizando esse povo para abençoar as famílias. E a gente usou exatamente essa estratégia. As 5 liçõezinhas de estudo bíblico para reunir a família e os irmãos da igreja ministrarem essas lições, né? A bênção da paz, falando da importância da harmonia no lar e como é que Jesus, quando entra num lar, estabelece ali a sua paz. A bênção do amor, a paz, o amor, a fé, a restauração e a gratidão. E a gente então usa esse exemplo da chegada de Jesus em lares no Novo Testamento e como é que o ambiente da casa mudou quando Jesus entrou. É para evangelização e para abençoar as famílias. A gente continua com esse trabalho. Lagoinha, vou passar a palavra para o Eli, que ele que está dando continuidade lá. Graça e paz, irmãos. Eu trabalho em Lagoinha, a gente já está com 2 anos em andamento, e foi preciso algumas estratégias para entrar na cidade. Por ser uma cidade muito voltada para a idolatria, não era tão simples chegar já pregando o evangelho. O pastor Valmir, junto com alguns irmãos da igreja lá que tem até algum conhecimento político, tentaram através da prefeitura e as portas não se abriram com facilidade. E a gente acabou conseguindo levar algum trabalho para Lagoinha através da Escola da Família, que é aquele trabalho que todos os finais de semana a escola se abre para receber alunos e pais de alunos para participarem de alguns eventos que tem na escola, na parte de brincadeiras, né, ping-pong e outras coisas mais que ele tem, jogos pedagógicos. E através disso a gente entrou na Escola da Família. De que maneira? Foi feita toda uma estratégia para entrar, e um estudo levantou que o maior índice de pessoas na cidade eram de jovens entre 14 e 19 anos, que a gente tinha um público muito jovem para atingir. Então a estratégia adotada pela igreja foi de levar até eles um treinamento para que pudessem fazer a prova do Enem. Não existe na cidade nenhum curso específico para isso. Então as portas da escola se abriram através do Rildo, que é o coordenador da Escola da Família, e nós formamos uma turma no ano passado, e nós começamos com 32 aproximadamente, e os alunos começam naquele pique, naquela alegria do começo do trabalho, mas depois vão desanimando, e nós conseguimos fechar a turma com 20 alunos no final do ano, e desses 20, 4 foram aprovados para faculdades, devido à nota boa que tiveram no Enem. Então 20% é uma média muito boa. E esse ano nós tivemos também o trabalho, nós tivemos um grupo um pouco menor de alunos, mas nós fechamos a turma com 12 agora no final do ano, e estamos esperando, que a primeira prova parece que é amanhã, né? E a outra no próximo domingo. Então a gente ainda não tem uma posição do que aconteceu esse ano. Mas graças a Deus as portas se abriram, nós já ganhamos a confiança dos alunos, e o próximo passo agora é de alguma forma chegar na cidade com algum trabalho evangelístico. Eu imagino que a melhor forma seja através do trabalho nas casas mesmo, alguma casa que se abra para a gente começar, né, uma reunião de família e através disso expandir o trabalho na cidade. E a creche Nova Vida, né? A creche Nova Vida, eu fui presidente durante 3 anos, até o ano passado, e nós passamos a presidência novamente para outro irmão. A creche Nova Vida, ela tem hoje, atualmente, em torno de 70 crianças que são alimentadas, elas são um período integral, de segunda a sexta-feira, e elas têm, em média, 5 refeições por dia, e até o pastor Valmir estava falando na igreja esses dias, falando algo que acontece ali. Algumas dessas crianças, elas não têm alimentação saudável em casa. O que acontece? Algumas se alimentam na creche e não sabem nem se vão poder se alimentar em casa depois.
Então a creche ela é muito bem vista. No período de eleições, alguns políticos foram lá para visitar a creche, e teve alguns que disseram, essa creche aqui é uma creche modelo, muito organizada, muito boa. E hoje, para vocês terem uma ideia, a procura de vagas na creche é maior do que a nossa capacidade de oferta, porque todos querem colocar os seus filhos para estudar ali devido a esse ensino, né, com fundamentos cristãos. Então isso tem ajudado bastante na divulgação do Evangelho. Como? Na maioria das vezes através dos filhos, porque mesmo pequeninos como são, eles já fazem diferença dentro de casa, porque o trabalho de evangelização a essas crianças, quando elas chegam em casa, os pais percebem que tem alguma coisa diferente. Então o que a creche faz? Ela promove eventos em que os pais vão às programações e de uma forma ou de outra eles são evangelizados, ouvem a palavra e são levados a conhecer o Evangelho através dos professores que ali trabalham. E uma das exigências que nós temos na creche é que os professores que trabalham sejam evangélicos também. Até por virem, né, com vontade para trabalhar e poderem estar percebendo o objetivo da creche. Então isso aí tem sido uma bênção e a gente tem alcançado muitos lares. E não tem pouco tempo essa creche, né? Tem a idade da igreja, 23 anos, não é verdade? Quando começamos a igreja, a gente tinha mais coração do que cabeça. No mês seguinte eu comecei a creche, hoje eu não faria isso, mas na época a gente foi com fé e coragem e acabamos estabelecendo essa creche aí, né? Que é um braço, um ministério da igreja, que tem atraído famílias para Cristo Jesus. Então essas são estratégias que a gente tem usado de serviço em amor para evangelizar as pessoas. Outra que é recente que eu levei lá para a igreja, não é tão recente, a coisa começou esse ano, mas agora eles perderam o local. Tem 2 rapazes da igreja que gostam de Kung Fu. Eu procuro ser bastante amigo deles, né? E eles estão até procurando credenciamento para serem mestres mesmo, poder abrir uma academia. Mas eles evangelizam a molecada através do Kung Fu. Eles começaram numa quadra, perderam lugar, eles são da igreja. Então nós temos 2 salões, o pastor Abílio conhece, quem já foi lá conhece. Na segunda-feira não está ensaiando o pessoal da música, no outro o pessoal está lutando Kung Fu. E batizamos agora, domingo passado, o primeiro fruto desse trabalho, um rapaz de 15 para 16 anos que estava nas drogas, a família é complicadíssima também com esse negócio de drogas. É o primeiro fruto desse trabalho de evangelização, através do Kung Fu, nós batizamos domingo lá. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.